rapidamente, como é que vocês chegaram no Feiraguai? Como é que foi esse momento de vocês com o Feiraguai? A gente tá falando Feiraguai de vocês, mas como é que vocês chegaram lá no Feiraguai? Falou assim, opa, vou Vamos pro lá. Feiraguai hoje. Como é que foi isso? Eu tenho meu tio, que é o meu pai de criação, Genivaldo, irmão de minha mãe. E aí, eu com 14 anos, mais ou menos, ele já era comerciante lá no Feiraguai. E aí, meu primeiro emprego foi já levando o almoço dele. Você falou do Feira 4, eu conheço ali o Feira 4 porque eu estudava, fui criado no bairro Feira 10 e meu tio comercializando no Feiraguai, eu ia levar o almoço dele, pegava o almoço na casa dele no Feira 10, eu morava com ele, claro. Estudava de manhã, de tarde eu levava o almoço dele e ficava por lá. E aí depois já no ginásio eu já fui estudar no Ernesto Carneiro Ribeiro. Grande Ernesto. Ernesto Carneiro Ribeiro. Então, Aqueles campeonatos do Ernesto. Eu não isso, estudei no Ernesto, eu era louco pra jogar aqueles campeonatos. o Interclasse ali, a galera do futsal ali era era. a panelinha da Moral do Sol, né? Que comandava, né? Era louco aquilo. Então, é o seguinte, comecei ali no Feiraguai ainda pré-adolescente e conheci Valdir nessa época. Nessa época os boxes lá ainda tinham as amendoeiras ali no meio, né, Valdir? Tinha umas amendoeiras ali no meio. E foi ainda pré-adolescente que eu comecei no Feiraguai e com meu tio. E depois, com 18 anos, ainda fiz um vestibular para Direito na UFES, não passei e falei, quero viajar para o Paraguai. Naquela época, eu acredito que o Paraguai era, há 22 anos atrás, era o grande fornecedor para tudo que se comercializava. Aí era a fase do eletrônico, bastante eletrônico. Eletrônicos, aquela questão dos enfeites, né, as flores. E tudo vinha de lá e eu comecei a viajar para o Paraguai. Com 18 anos. Antes de 18 não tinha como viajar e também tinha a questão da escola. Concluí o segundo grau e aí comecei a viajar. Viajava para o Paraguai 2 vezes por mês. Tinha um ônibus chamado, da empresa Gontijo, que fazia Salvador-Assunção. Mesmo, Eu pegava esse ônibus aqui na Quantas rodoviária, horas aí? 48 horas exatamente. Eu saía daqui numa terça para chegar em Foz do Iguaçu na quinta-feira, 5 horas da manhã. Ele passava aqui 8 da manhã, saí de Salvador 7. Ele chegava lá, comprava a mercadoria, na quinta ainda, já é Paraguai, levava reais, trocava por dólar em Cidade del Este, comprava a mercadoria, trazia, arrumava na sexta, no sábado, eu pegava esse ônibus que saía de lá 16 horas, chegava aqui na segunda, mais ou menos 16 horas, mais 3.000 quilômetros de volta. Ficava uma semana aqui e voltava. E aí trabalhei pro meu tio por uns 4 anos. E aí eu já comecei... Esse bate-volta aí. Esses bate-voltas aí. Também algumas vezes nas excursões que saíam às terças-feiras aqui na rodoviária. Aqueles ônibus chamados Dinossauro, né, Valdir? O Dino. O Dinossauro da Escanha. Ia também e trazia mercadoria às vezes nessas próprias excursões. Ou então voltava também numa baldeação que a gente pegava uma empresa chamada Pluma, de Foz do Iguaçu, para São Paulo. De São Paulo pegava agora um Gontijo. As linhas de São Paulo que faziam o Nordeste, São Paulo Fortaleza, São Paulo Sobral, São Paulo Patos de São Paulo Picos, São Paulo Recife, qualquer um, tinha que passar obrigatoriamente por Feira de Santana. E aí por muitos anos assim, depois mudou a coisa de não comprar mais no Paraguai, já comprar na região da 25 de Março, tem uns prédios ali, as importadoras. E aí comprava os meus eletrônicos todos ali na Santa Efigênia e comercializava lá. Então eu comecei ainda menino, ali eu tive essa minha história, vendo meu tio empreender, eu me considero um empreendedor nato, eu tenho um outro negócio fora do Feiraguai também. Mas o Feiraguai ali, como eu falei, é o grande laboratório. O Feiraguai tem 27 anos ali, eu tenho 24 anos de Feiraguai. E ali é o lugar onde, desde pequeno, eu já vi as coisas acontecer, eu conquistei muita coisa da minha vida ali. Por isso, é também essa dedicação. Nós não temos salário, tá? Valdir, que foi por 4 anos administrador lá, como presidente, sem salário. Eu tô há 8 anos ajudando também na administração e a gente não tem salário. Tá no estatuto isso não vai ser mudado. Existe um estatuto lá da associação. Quem se dispõe a ajudar a administrar lá, seja como presidente, ou tesoureiro, ou diretor, é sem remuneração. É um trabalho voluntário ali de ajudar. E eu vi muita coisa acontecer, vi muita gente, conheci muita gente ali, o Feiraguai, esse tempo todo eu ali dentro, veio como uma alternativa mesmo, de primeiro emprego com meu tio, levando o almoço dele e ajudando ele,
E depois a coisa foi acontecendo até a gente chegar na estrutura que nós temos lá. E tantos anos vendo tanta gente boa. Meus melhores amigos, assim, pessoas que me conheceram e acompanham minha trajetória toda ali dentro do Feiraguai.